Daí, galera, tudo bem? Esperando a galera entrar. Esperando os irmãos entrarem. Seja bem-vinda. Vamos começar já, esperando os irmãos. Sabrina, seja bem-vinda à sua página, querido. Estão me ouvindo? Vai me dando um feedback aí, vê se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom, se não tá falhando. E falem aí. Esperando o feedback de vocês. Cantando sem mexer aqui, vai descendo aqui também. Não, só quando estiver cantando, vai postando. Sabrina, tá bom o som? Gazieles, estão me ouvindo direitinho? Fala aí, gente. Falem-me aí, tá bom? Diego tá aí? Graças a Deus. Agora chegou. Vai me falando aí, tá bom? Qualquer coisa para nós acertarmos. Por favor, precisamos do feedback de vocês. Três minutinhos só para nós começarmos, tá bom? Diegão, como é que tá aí? Seja bem-vindo à sua página, Diego, a página da sua igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Graças a Deus. Então, 2 minutinhos só pra gente começar, tá bom? Pode ser? Gente, hoje nós estamos aqui, né? Eu sou o pastor Jonatas, daqui a pouco vai estar sentado ao meu lado aqui a pastora Fernanda, e nós estaremos falando um pouquinho sobre casamento, né? Na alegria, na tristeza,
na saúde, na doença. Mas nós vamos falar muito sobre na saúde e na doença. Mas vamos começar orando, vamos fazer uma oração e vamos adorar ao Senhor, porque nós sempre começamos e precisamos começar assim, precisamos até para tudo que nós vamos começar, da presença do Espírito Santo. Amém? E é nisso que nós embasamos a nossa vida, todo começo, todo início, sempre começando com a presença do Espírito Santo, sempre começando com a presença de Deus, porque se não tem Deus no início, é complicado nós terminarmos a nossa jornada, é complicado nós terminarmos a nossa lida de vida. Mas hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho, né? Na página da igreja da ICB Macaé, Aliançados, que faz parte da ICB Macaé, uma igreja com irmã, pastor João, sua esposa, Diego, Sabrina, pessoas que eu amo demais. E nessa noite e nessa tarde nós estamos aqui, vamos juntos ter muito ganho. Espero que possamos ser abençoadores de vidas nessa tarde. Amém? Vamos orar. Pai, nessa tarde nós nos reunimos, meu Pai, como igreja, para conversarmos sobre coisas atreladas, meu Pai, ao casamento. Uma coisa, meu Deus, o casamento é algo que o Senhor fez, é algo que o Senhor nos ensinou. Tanto é, meu Deus, que nós esperamos o noivo, porque nós queremos casar com esse noivo, para estarmos na glória. Que essa tarde seja uma tarde produtiva, que essa tarde seja uma tarde poderosa, que essa tarde seja uma tarde sem igual, que nós venhamos trocar, meu Pai, informações, e essas informações possam abençoar vidas que estão ao vivo aqui, e que posteriormente também possam abençoar outras vidas. Nesse tempo, meu Pai, em que mais do que nunca nós temos vivido, meu Pai, de coisas descartáveis, tudo agora é descartável. Que os nossos casamentos sejam perfeitos e firmados em Ti. Não perfeitos, meu Pai, na nossa imaginação, mas perfeitos em Ti, porque o Senhor nos dará sempre solução. O Senhor sempre tem uma porta aberta, o Senhor sempre tem um direcionamento, e nós te agradecemos, nós te louvamos. Seja conosco, em o nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos declarar: Senhor, aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Se você puder, cante comigo, onde você está, na sua casa, com a sua família. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Declare: aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente mais, e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, declare: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Declare, me chama pra perto, me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor, no teu amor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Deus, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, e me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu não quero mais fugir
cumprir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas o que você me diz. Amém? A pastora chegou. Hoje não é o Diego. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego, ela é a Fernanda hoje, né? Ela é a Sabrina. Hoje eu sou o Diego, ela é a Sabrina, né? Estamos aqui para falar com vocês. Vamos lá, gente. Oi pessoal, tudo bom? Paz do Senhor. Eu sou a pastora Fernanda, da ICB Fragoso 2, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Finalmente, né, Sabrina? Conseguimos, finalmente. Mas o Senhor, eu sempre falo que o Senhor, Ele tem o tempo determinado, a data certa para todas as coisas, né? Às vezes nós fazemos programações, né? Botamos uma data, mas aquela data sempre frustra, acontece algo. O Senhor, Ele já sabia que tinha que ser hoje. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre essa parte dos nossos votos, né, onde fala na saúde e na doença. Eu até peguei, não sei se vai dar para vocês verem, mas depois eu tiro foto e posto, o meu livro, o meu álbum de casamento, ó, vê se dá para vocês verem. Tá vendo? E aí tá até meio amarelado. Será que o nosso álbum de casamento também tá amarelado assim, né, gente? Tá bem amareladinho, que a gente quase não vê. E eu quis pegar essas fotos aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. Tá dando pra vocês verem? Aqui foi a parte onde nosso pastor Júnior, nos declarou casados, né? E aqui na festa, com uma chuvinha de arroz para dar aquele efeito bonito na foto. E eu tava ali refletindo, e quando nós fazemos, né, elaboramos o nosso casamento, Rapidão, o casamento que o Diego se atrasou, meu casamento atrasou por causa do Diego. É verdade. Meu casamento estava marcado para as 8 horas da noite, 7h20 eu já estava pronta no meu casamento. Aí ele vai falar que eu que atrasei a Sabrina pro casamento dela. Mas enfim, que o Diego é meu padrinho, né? Ele é meu padrinho e nós somos padrinhos de casamentos dele também. Mas assim, quando a gente prepara, principalmente nós mulheres, né? Quando a gente escolhe o amor da nossa vida, escolhe a pessoa com quem a gente vai viver, a gente começa a elaborar uma festa, de acordo com aquilo que a gente sonha, né? O vestido, a gente quer escolher até a roupa do noivo, né? Assim, que a gente quer escolher tudo. Nós que somos mulheres temos que ter o penteado, como que vai fazer o cabelo, a barba. Coisas de mulheres. Né? No dia do casamento é assim. E eu tô achando tão claro, né? Tá muito claro. Abaixa um pouquinho assim. Isso. Tá ótimo, eu tô com medo de cair. Isso. E a gente pensa, né, no álbum de casamento, na decoração. A gente pensa em várias coisas. Mas a gente não pensa, né, que na hora que a gente está fazendo aqueles votos, algo realmente pode acontecer. Né? A gente pode ficar doente. Eu não me casei achando que um dia eu iria ficar doente. Eu não me casei achando que eu ia ter uma doença. Pode deixar assim, tá bom? Tá muito claro ali, não sei porquê. Né? A gente nunca casa achando que vai ficar internado, que a gente vai ter uma doença grave, muitas das vezes uma doença que a cura não vai ser imediata. A gente, quando casa, a gente não pensa nessas coisas. A gente casa pensando realmente em viver o amor para sempre, o amor eterno, o amor, né? Então, a todos vocês, a gente é novo, eu tenho 39, carinha de 18, mas eu tenho 39 anos e falsidade não.
25. Esse pastor não é mole não, 25 anos. Aonde? Tô brincando, Aonde? tem 35. Ele tem 35. É lógico que ele parece ser mais velho do que eu. Só parece. A gente não imagina as coisas que nós vamos enfrentar. Então, assim, quando a gente se casou, a gente tinha um sonho, né, de ter um filho. E isso eu conto numa outra etapa, assim, Deus, assim, permitindo, né, sendo da vontade de Deus. Eu vou contar do nascimento do meu filho para frente. No dia do parto, eu tive um parto muito difícil. Um parto bem complicado, bem doído, bem sofrido, tanto para mim quanto para o meu filho. E através desse sofrimento no parto, eu desenvolvi uma depressão pós-parto. Só que devido eu ter demorado muito a entender o que realmente estava acontecendo comigo, tá? Não procurei ajuda. Porque uma depressão pós-parto, ou um baby blues, como os chiques chamam, né, baby blues, ela dura, em média, de 4 meses. É um tratamento rápido, um tratamento curto, né? Mas como eu demorei muito tempo a entender o que estava acontecendo comigo dentro dos sintomas que eu estava vivendo, eu demorei 8 meses, então o quadro foi piorando, foi evoluindo para outras coisas que se tornaram graves para a minha saúde mental. E aí o meu corpo, que devido toda a caminhada, né, médica de 2 anos e meio, quase 3 anos de tratamento, nós descobrimos que o meu corpo já tinha uma predisposição a desenvolver a doença. E como eu demorei a buscar o tratamento para a depressão pós-parto, a depressão, ela criou um espaço maior, né? No meu caso, a depressão foi uma depressão patológica, diagnosticada por médicos, entendeu? Diagnosticada por médicos. Então, assim, a depressão, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença, ela é uma ausência de serotonina, de dopamina, ela é uma ausência de funcionamento dos neurotransmissores. A nossa mente, ela possui, o nosso cérebro, ela possui mais de 100 mil neurotransmissores. Pode deixar assim, gente, tá bom assim. Eles possuem mais de 100 mil neurotransmissores. Isso na nossa atividade cerebral. Tá? Por que eu sei disso? Porque eu não quis apenas passar pela doença, ser apenas o doente. Eu quis estudar a fundo e saber o que era a fundo, porque isso era novo para mim. E quando eu comecei a descobrir essas questões, eu comecei a ter um outro entendimento. Então, os meus neurotransmissores, eles não funcionavam mais, trazendo um equilíbrio, trazendo, né, uma sanidade, um controle emocional. Eu tive muitos surtos, comecei a desenvolver alguns surtos dentro de casa, comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter fobia social, comecei a ter ataques de histeria, tudo isso no nascimento do meu filho. Então, os 4 meses de vida do meu filho foram meses onde foi muito sofrido para mim e para o meu filho. Eu não conseguia ficar com o meu filho, né? E quem conhece a nossa rotina de igreja é muito puxada. Então, nesse período, eu tive que me afastar completamente de tudo aquilo que eu vivia. Isso não estava na nossa programação de casamento. Isso não estava incluso nos nossos planos de casados para sempre. Não estava, mas aconteceu. E foram 2 anos e meio de muita dificuldade, porque o humor, ele fica completamente alterado, um medo, um pavor que vinha, sabe, muito difícil. E a relação do casal, ela é totalmente comprometida. Então, quando eu comecei a ir aos médicos a procurar o tratamento, que eu tive que tomar as medicações, acertar as medicações, porque leva tempo, o meu corpo foi alterado. Eu era super magricelinha, né? Eu era muito magrinha. E aí você começa a engordar, você começa a inchar, ou seja, por causa de uma doença que você está passando. Então, isso a gente não programou, a gente não esperava isso. Mas, realmente, quando a gente faz esse voto no altar do Senhor, sabe, que vira para o nosso companheiro e fala, eu vou ser fiel a você na saúde e na doença, a gente está fazendo um voto, está tornando
uma aliança mais forte sem sabermos aquilo que vamos enfrentar. Mas graças a Deus, que no meu caso, né, no meu casamento, o Jonatas, que foi a pessoa que mais sofreu com isso tudo, foi aquele que permaneceu do meu lado cuidando de mim. Então eu vou falar um pouco dessa primeira fase e ele vai falar como é que foi esse processo, né, para ele, do tratamento, da nossa convivência. Então, falando da outra parte, né? Ela falou porque foi ela quem e eu fui o que acompanhei, né? De certa forma, por tabela, eu também tive depressão, né? Eu passei junto com ela na depressão. E é um momento muito difícil porque isso abala a estrutura do casal, né? Agora, presta atenção, nós éramos recém-casados, tínhamos 2 anos de casados, mais ou menos. Nós decidimos ter filho. E quando a gente decide ter filho, antes disso, né, nós vivíamos uma vida a 2, onde tudo era normal, onde todas as coisas eram normal. Nós vivíamos para nós, todo o nosso recurso era para nós. E nós decidimos, agora nós vamos ter um filho. Então, vai aumentar um recurso agora. Mas tudo continuaria na normalidade. Mas surgiu a doença. E quando surge a doença, foge do nosso controle totalmente. Tudo fugiu do nosso controle. Foi um período onde tudo foi novo para nós, né? Foi algo muito difícil porque assim, eu ia trabalhar e eu saía do trabalho e eu ia para o trabalho e não sabia como é que eu ia chegar em casa. E teve algumas vezes, né, algum estágio tão profundo que eu até peguei da mão da minha esposa algumas coisas que ela tentava se ferir, que ela tentou, para vocês verem, ó, uma vez ela tentou pegar a faca fora de si, ela não lembra disso. Segunda vez ela tentou abrir a porta do carro quando nós voltávamos numa estrada, na Rio Magé, ela tentou abrir a porta, eu já ligado não deixei. Olha só para vocês verem, né? E tudo isso de forma, teve uma outra vez também que eu não lembro agora, mas tudo isso de uma forma muito, muito séria, onde, imagina, eu saio para trabalhar e não sei que hora, e não sei como que eu vou voltar em casa, se eu vou ter minha família em casa, porque é algo que foge, como ela falou, é algo que foge da ciência, é algo que foge da consciência dela, do controle dela. E aí o que acontece? Eu ficava naquela expectativa, será? E eu até falei com os meus patrões, né, na época, falei, olha só, se eu receber qualquer tipo de ligação, qualquer alarme, eu vou precisar sair. Eu sou professor, né? Eu vou ter que deixar a turma e vou ter que correr para casa porque eu estou passando por isso. Ou seja, eu vivia numa tensão. Eu tenho alguns amigos na escola que eu falava com eles e eles ficavam assim, caramba, Jonatas, que coisa séria. E eu falava com eles, caramba, hoje tá doído. Hoje eu não dormi direito. Hoje foi difícil dormir. E eles olhavam para mim, Jonatas, estamos com você e tal. Porque foi um período muito difícil, onde chegou-se até o momento em que conseguimos uma psicóloga, né? E ela falava. Eu não vou falar dessa parte do meu acompanhamento, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouco. O mais difícil, quando um casal ele passa por uma doença, não é só o estágio de viver o processo, né, da doença diagnosticada, do tratamento. Não, isso é difícil, é desgastante, é cansativo, né? A gente gasta um dinheiro que a gente às vezes não está no nosso orçamento, né? A doença ela mexe com vários estágios e mantermos a nossa fidelidade ao lado do nosso companheiro, do nosso esposo, da nossa esposa nesse momento é de vital importância. Eu posso falar que é a maior declaração de amor, né? Para nós, assim, são esses momentos, os momentos de crise, são os momentos onde mais se revela o quanto nós amamos mesmo, né? Além de ser uma situação muito pesada para nós, a gente não conhecia, não sabia, os sintomas são diferentes, não são sintomas assim sequenciais, e cada hora você fica sem saber o que vai acontecer. A paz nos é tirada daquele momento.
Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Nós temos o domínio próprio do Espírito Santo, nós temos a temperança do Espírito Santo, onde ela nos equilibra e nos dá sabedoria, nos dá força, irmão, nos dá força para poder encarar. E principalmente eu vi isso na vida do Jonatas. Porque além da doença, o que aconteceu? Teve um momento da doença que eu tive que parar toda a minha vida. Tive que parar tudo e eu não podia nem mais ficar sozinha com meu filho. Meu filho tinha meses, meu filho tinha menos de 1 ano. E tu lembra disso, amor? E o médico falou, ela não pode mais ficar com o filho dela, sozinha, né? E a gente percebe o quanto Deus cuidou da gente. E quando ele falou, vai ter que parar todas as atividades. Eu já tinha parado as minhas atividades por um ano e pouco já, mas aí a situação, ela piorou, ela melhorou durante uns meses e depois eu tive uma outra recaída, foi quando afetou mais ainda a vida do meu marido. Porque aí, além de eu ter parado as minhas atividades, ele também teve que parar todas as atividades, né, extras, para poder cuidar de mim. Então, assim, não é fácil você tomar uma decisão onde você precisa parar a sua vida ou parar os seus compromissos extras para você poder cuidar do seu cônjuge. Não, isso é muito difícil, sabe? Hoje nós estamos todos parados, as nossas vidas hoje estão todas paradas, a nossa vida social, a nossa vida profissional de alguns, né? Por causa dessa situação que nós vivemos hoje no nosso país. Mas parar a sua vida, parar as suas atividades extras, por causa do seu esposo, da sua esposa, ou até do seu filho, vou colocar aqui, eu sei que a gente não está falando de mães e filhos, mas isso é uma decisão muito difícil. E muitos não conseguem fazer. E aí chegou o momento do Jonatas, né, amor? Fala aí como é que foi esse momento. Olha, eu entrevistando meu marido. Ela falou das atividades extras, né? Eu era pastor, nós éramos pastores de uma igreja. E tem uma pergunta aqui, peraí, só um instantinho. A Sabrina, obrigada, porque eu não enxergo. Ela colocou aqui, em algum momento vocês questionaram a Deus o porquê disso tudo? Se sim, em que momentos esses questionamentos foram sanados? No primeiro momento, eu vou falar de mim e você fala de você. Isso aconteceu no primeiro momento, que nós ficávamos, Deus, por que isso? Para que isso? Lá no início, assim que nós descobrimos, né, toda essa crise e tal, mas crente você sabe como é que é, né? Nós ficamos com aquela resistência, né? Mas Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai, vamos orar, é o do diabo, é o demônio agindo. Nós orávamos, né? Nós oramos, não vamos tomar remédio maluco, não vamos tomar remédio maluco e tal. Quando eu falo nós é porque ela, né? E não vamos tomar, e isso tudo afetou, nos fez questionar Deus, por que isso? Nós somos pastores, né? Dirigimos uma igreja. Como é que eu, uma pastora que dirige uma igreja, que sou serva, procuro ser uma serva fiel ao Senhor, estou passando por essa situação, né? Tive que me afastar do ministério, tive que me afastar da direção da igreja, de tudo. Não ia nem mais aos cultos e nem podia receber ninguém, porque eu não conseguia ver ninguém, receber as pessoas. E esse foi o meu questionamento pessoal, né? Eu chamava os líderes da época, algumas pessoas, algumas mulheres de oração, de confiança, mulheres de Deus mesmo, não era qualquer pessoa que eu chamava para vir orar aqui comigo, não. E a gente sempre orava repreendendo isso, porque a gente não aceitava. E aí teve um momento que eu falei, Jonatas, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei que isso não é de ordem espiritual. Apesar do inimigo sempre se aproveitar, irmãos, ele se aproveita das brechas, das oportunidades. O Satanás é muito oportunista, ele é muito oportunista. Só que no nosso caso não foi uma doença maligna, não foi uma doença demoníaca, entendeu? Foi um propósito de Deus para que eu tivesse essa doença, para que eu aprendesse mais sobre essa doença. E hoje 70% das pessoas e das mulheres que eu atendo na igreja, na minha vida em si, elas têm problemas de ordem emocional. Então, assim,
o meu questionamento no início foi esse, eu não aceitava, contanto que eu resisti muito a procurar o tratamento, porque eu tinha certeza que Deus ia me curar sem nada, entendeu? Só que Deus tem os seus métodos para cada pessoa. Com um ele vai curar imediatamente com uma imposição de mãos, com outro ele vai curar através do jejum, com outro ele vai curar através do tratamento médico, com outro ele vai curar da maneira que ele achar que ele deve curar. Entendeu? Então o nosso questionamento houve questionamento sim, e demorou muito a gente entender. E sempre tem perdas, né, gente? Eu tive que fazer uma escolha no momento, naquele momento. 2 anos depois. Eu precisei fazer uma escolha entre a minha família, entre 2 anos depois, entre estar com a minha família, né, cuidando, porque meu primeiro ministério, né, minha família, e eu continuar escolhendo a igreja. Eu precisei fazer essa escolha. Não há um arrependimento, não há nada. Mas toda crise nós temos, ou toda doença, ela sempre vai trazer perda momentânea. Mas nós venceremos, né? Então o que acontece? Hoje nós, passado esse período, a gente começou, Deus deu graça, Deus fortaleceu, Deus supriu as nossas necessidades naquele momento, né? E sempre houve essa compreensão. E é importante, o Diego colocou aí, compreensão importante, porque assim, o pastor Zé Luiz já profetizou aí, né? Mas é sempre importante nós termos na nossa mente o seguinte, compreensão, né? Hoje, esses dias eu estava pensando sobre empatia, né? E a gente tem empatia por tantas pessoas e às vezes nós não temos empatia por quem está na nossa casa. Por mais difícil que seja, por mais, às vezes, eu não tinha, às vezes, deixa eu confessar um negócio aqui, às vezes um momento tão difícil que eu preferia fugir desses momentos. Eu preferia fugir porque era muito difícil. Não é porque a gente não ame a nossa casa, não é porque a gente não ame a nossa família, é porque todos os dias vivendo a mesma coisa, a mesma dificuldade, as mesmas crises, as mesmas coisas, a mesma crise que a doença causava, isso era tudo muito difícil. Não pense você que eu não quisesse fugir, sair correndo. Não era só minha esposa que queria sair correndo, não. Ela fala que queria sair correndo, às vezes ela falava assim, minha vontade é sair correndo, fugir, sem destino. Mas eu não podia falar isso para ela, né? A minha também, imagina, os dois falando um pro outro. Não podia colocar querosene no fogo, né? Porque senão ia... Mas isso dentro de mim, isso era sério, né? No mesmo momento que eu queria ficar longe, eu tinha que voltar para casa, porque eu tinha quem cuidar. Tinha de quem cuidar, e isso é compreensão, é e não tinha descanso, né? Não havia descanso, era de manhã, de tarde, de noite. Trabalhava de manhã, à tarde tinha que cuidar em casa, Tito à noite tinha que cuidar também, e a rotina era o dobro do que... E eu não tinha sonhado isso para mim, né? É algo que não tinha sonhado, mas nem sempre... Não estava nos votos isso, né? Não, nos votos estava. Mas não estava descrito, discriminado? Ninguém contou essa questão de quando acontece, né? E assim foi, né? Deixa eu só abrir um parênteses. A pastora quer falar, porque a pastora fala pra caramba. Fala assim, muito, né? gente. Tem que ficar de olho no tempo, hein, Rafael? Pra avisar a gente. A Gislane colocou aqui, meu irmão, o pastor Zé Luiz. E assim, ela colocou aqui, a pastora Gislane colocou aqui, algo que foi muito difícil pra mim, a coragem, sabe? Como que você vai ter coragem de você falar que... Caiu aqui, gente, mas a gente já voltou, tá? Voltando. Vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo? Não sei se voltou aqui, porque aqui congelou pra gente. Voltou? Você tá ouvindo aí, Rafa? Saiu, né? Vocês estão me ouvindo? Messias, meu filhinho. Tá? Voltou a funcionar? Vocês estão vendo? Voltou? E assim, sobre a coragem, né? Como é que no início, né? Hoje não, hoje isso é uma questão muito bem resolvida dentro de mim, graças a Deus, porque o Espírito Santo, ele foi o meu orientador em todo esse processo, tá? Então assim...
de origem, de orientação. Enfim, então assim, a gente não tinha coragem, eu não tinha coragem de falar o que eu tinha, porque vem a vergonha, né? Às vezes a gente se acha super homens espirituais de Deus e super mulheres espirituais de Deus. Imagina para o meu marido ter que falar que chegou um momento que ele não ia poder mais pastorear uma igreja, não ia mais poder seguir uma vida ministerial ativa do jeito que ele fazia antes, porque agora ele teria que cuidar da esposa dele que não estava bem, né? Que estava com depressão. E depressão é um assunto polêmico, né? Para nós, é um assunto polêmico. Não vou entrar hoje nessa questão. Mas imagina para nós. E houve um momento que meu esposo chegou para o nosso líder da época e abriu para ele: para mim não tem mais condições, eu não tenho mais como ficar. Porque é um esgotamento físico, é um esgotamento emocional, é um esgotamento de todas as áreas. Irmãos, e aqui os casados presentes, essa situação toda, irmãos, tira o nosso apetite, se é que vocês me entendem, né, o que eu tô falando. Falta fogo. Entendeu? Não tinha farofa, como diz os nossos antigos missionários, né? Não tinha farofa, né? Não tinha vida íntima. Então era mais difícil. O Jonatas, assim, permaneceu fiel comigo ali. Meu marido é um homem fiel, graças a Deus, né? Fiel. Então, assim, tudo se tornou mais difícil para nós. E quando chegou esse momento dele ter que entregar, né, a igreja, entregar os cargos ministeriais por causa do momento que a gente estava passando, que requeria maior atenção dele, isso não foi fácil. Né? Fala um pouquinho disso, amor. Isso dói, né? Porque quando mexe com o nosso chamado, mexe com aquilo que a gente ama fazer, porque a gente é rato de igreja, a gente gosta muito de estar na igreja, né? Em qualquer área, A gente gosta muito, a gente ama muito aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer. E quando momentaneamente eu tive que deixar isso um pouquinho para cuidar do meu ministério familiar, né? Isso me doeu muito, porque eu amava os irmãos, eu tentei ao máximo conciliar as duas coisas, mas chegou um momento que humanamente foi impossível. Mas eu dou graças a Deus, glórias a Deus por causa desse momento. E eu agora vou abrir algo aqui para vocês, né? Eu vou falar muito especificamente da nossa situação, amém, irmãos? Então, por favor, entenda isso que eu vou falar aqui, tá? Na nossa situação, no nosso casamento, né? Esse recuo ministerial, das atividades ministeriais, ele foi de extrema importância para nós obtermos o controle da depressão na minha vida. Então, assim, a gente ouviu muita coisa, muita gente falou muita coisa pra gente. Ah, quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Ah, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Irmãos, tudo que está no controle do Senhor, você pode, se existe uma situação real, importante na vida familiar, que impeça você de estar nas atividades, no nosso caso estava prejudicando a obra de Deus, entendeu? Porque o tempo de qualidade não era mais o mesmo, não tínhamos como, por isso que meu marido teve que tomar essa decisão. E o nosso líder na época, nossa, ele entendeu, ele nos amou, ele nos abraçou em relação a isso. Se isso não fosse da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa situação, hoje nós não estaríamos novamente, não seríamos novamente reposicionados no ministério. Entendeu, irmãos? Existem alguns recuos em prol da nossa casa, da nossa família, do nosso esposo. Não estou falando aqui para você recuar de nada na sua igreja. Eu estou falando do momento da minha doença, que foi um recuo permissivo do Senhor. Hoje nós nos voltamos, retornamos ao nosso casamento. Hoje tem fogo no casamento, tem intimidade, né? Mas esse momento trouxe isso para nós. A Sabrina aqui está fazendo uma... Sabrina perguntou se a falta de pessoas, né? O que acontece? Às vezes a gente espera de algumas pessoas algo que elas não podem nos dar, né?
e de outras que nos dão muito além daquilo que fez falta. Então, assim, não lamento as faltas. Eu não lamento as faltas. Deus guardou tudo que Ele tinha para guardar, Deus supriu tudo que Ele tinha para suprir, Deus nos amou do jeito que Ele podia amar de uma forma tão tremenda. E assim, os apoios surgiram, foram muitas pessoas nos apoiando. A única questão é que às vezes a gente espera de alguém que não pode, não dá. A pastora quer falar aqui, eu não quero deixar ela falar não. Eu vou falar. Às vezes a gente espera, cria expectativa nas pessoas, mas às vezes as pessoas não podem nos dar aquilo que nós esperamos. Enfim, mas isso foi esperado, isso foi Deus, e Deus criou, supriu todas as nossas expectativas. Ela está me cutucando aqui porque ela quer falar, gente. Então, o que acontece? A falta de apoio, ela sempre vai existir, seja na doença, seja na saúde, né? Seja em qualquer momento de crise que você venha passar. Sempre vai ter uma falta de apoio. Por quê? Que a gente vai achar fulano não me apoiou, Beltrano não me apoiou, né? Minha família podia estar aqui comigo, não tá. Mas por que vai existir? Por que na nossa cabeça existe essa frase, fulano não me apoiou no momento que eu mais precisei? Por causa da expectativa que está no nosso coração em relação ao outro, entendeu? Aquilo que a gente faz pelo outro, a forma com que nós nos doamos ao outro, o outro que eu estou falando aqui é o externo, não é o do casamento, ou às vezes até do casamento também. E a forma com que nós doamos, a forma com que a gente cria expectativas em cima de um retorno que uma pessoa tenha que dar pra gente. E isso foi algo que eu tive que aprender ao longo da doença, né? Muitas pessoas se afastaram de mim no momento da doença, mas o Senhor aproximou novas pessoas para poder me acolher. Então, se você me perguntasse isso há 4 anos atrás, eu ia falar, tive falta de apoio de fulano, Beltrano, ciclano, eu ia citar o nome, uma listagem aqui. Mas hoje eu vou falar, existem alguns afastamentos que doem, né? Alguns desamparos, mas existe também acolhimentos do Senhor. O Senhor gera novas pessoas que nem fazem parte do seu cotidiano, para poder acolher você no momento de uma crise, no momento de um sofrimento. E é interessante que assim, é uma pergunta que eu me fiz na época, né? Surgem questionamentos porque a nossa mente nos leva a fazer questionamentos. E surgem pensamentos tipo assim, não é para você fazer para outra pessoa, é você com você, tá? Surgiam assim, será que se fosse ao contrário, minha esposa faria aquilo que eu estou fazendo por ela? E no mesmo momento que surgia esse pensamento, durante o tempo eu vim pensar que Deus nos lembra daquilo que está escrito, que Deus só dá lutas que nós podemos suportar. Às vezes o seu cônjuge não vai conseguir suportar as lutas que você consegue suportar, e é por isso que as lutas são suas, não são dele. É por isso que a doença vem nele, você, para ele suportar. Ele suporta outras coisas em você, e você suporta outras coisas dele. Uau, nossa. E isso a gente aprende com essas situações. Tanto é que eu nunca questionei minha esposa. E se fosse ao contrário, você ficaria? Nunca questionei, porque não é uma pergunta para ela responder. Fica uma pergunta vaga, uma pergunta para nós respondermos. É uma pergunta que eu me fazia, mas é algo que surgiu, né? E isso é importante, por quê? Porque hoje nós somos casados, já estamos caminhando para o final, tá bom, gente? Quanto tempo tem que a gente está falando? A Sabrina quer nos explorar, né? A Sabrina falou o quê? Então tá bom. Vai deixar Deus usar. Amém. Então o que acontece? Existem experiências que nós aprendemos nessas nossas lutas de depressão, e hoje a gente só está falando de doença, né? A gente não quer falar das outras áreas, a gente quer falar na doença e na saúde, porque na saúde é tranquilo, né? Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, todo mundo está de bem com a vida e tal, tudo tranquilo. O problema é quando vem a doença, e seja ela qual doença for. Aqui nós tivemos uma depressão que acarretou o pânico, que acarretou o medo, que acarretou a histeria, transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade. Muita coisa. E para mim a pior coisa que teve, uma das piores coisas que teve foi o social, porque assim, nós sempre fomos muito fobia social.
eu sempre fui muito povão, sempre gostei de estar perto das pessoas. Devido a esse momento, eu precisei me resguardar, eu já não podia mais estar. Eu nunca gostei de estar sozinho. Se eu casei, eu sempre quis estar com minha esposa, e agora eu já não podia mais estar com minha esposa, e nem podia estar em todas as festas. Quantos casamentos, e eu gosto de comer em festa, né, gente? Mas quantas vezes eu deixei de comer porque não fui à festa por causa que estava passando por esse momento. Dentro de casa, né? Até mesmo dentro de casa, comida, né? Eu tive que aprender a cozinhar, fazer arroz e tal. Enfim, o Diego está te perguntando. Mas assim, são experiências que a gente vai criando, e a nossa vida são frutos de experiência, né? Nós somos frutos das experiências que nós passamos, e nós vamos aprendendo com elas, né? E isso é importante. O Diego quer que a pastora, que a Fernanda fale sobre depressão ou as síndromes hoje. Eu já vou deixar falar. E isso se faz importante por quê? Porque nós vivemos em unidade. No final eu vou citar alguns versículos aqui que mostra que Deus nos fez um. Então nós precisamos entender e ter essa visão, né? O que um passa, o outro precisa passar. Por qualquer diferença que tenha, vocês estão juntos. Isso é importante. A Fernanda vai falar sobre a depressão. Gente, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Confessar. Eu amo falar de depressão. Amo. Muita gente não gosta, né? Mas eu gosto. E eu não quis ser apenas a pessoa doente que passou pela doença, tá? Depois que a minha mente a funcionar, ela tira a sua concentração, ela tira seu raciocínio, ela tira o seu senso de entender, de compreender o que está acontecendo em volta de você. Porque a depressão não é só o estágio de tristeza. E existem vários pontos, vários estágios da depressão. E aí o Diego, ele perguntou, ele falou assim, o que você tem a dizer para quem vive ou que está sofrendo com depressão? Certamente. Pra mim, ele mandou pra mim. Não, o que você tem para falar sobre aqui, o que você tem a dizer para quem vive uma síndrome, né? Seja TAG, seja síndrome do pânico, seja fobia social, seja esquizofrenia, seja as doenças mentais. Vou colocar aqui as doenças mentais em si, porque elas sempre começam com uma depressão. Eu diria assim para você, não tenha medo do que está acontecendo com você. Não tenha medo de acreditar nos sintomas que o seu corpo está manifestando em relação à doença. Mas saiba que existe tratamento. Alguns casos precisam de medicações. Não são todos que precisam de medicações. Às vezes, só a psicoterapia, que é o tratamento com psicólogos, tá? Vai te ajudar muito. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu vou pagar psicólogo para ficar conversando? Eu converso em casa. Não é o mesmo tipo de conversa. É uma conversa orientada. É uma conversa baseada em estudos. É uma conversa onde você vai se conhecer melhor. Hoje eu posso descrever para você a Fernanda antes da depressão e a Fernanda pós-depressão. Fernanda pós-depressão é muito melhor. Não que eu queira que todo mundo tenha depressão, mas porque eu estudei. Eu tive que me autoconhecer e eu evoluí, eu tive um crescimento pessoal como mulher, como pessoa, porque eu fiz o tratamento, entendeu? Então não tenha medo e saiba, tem um livro que eu li durante o processo da depressão, pega ali pra mim, amor, que fala sobre a depressão de Charles Spurgeon, que foi um dos príncipes, né? Ele era considerado o príncipe dos pregadores em seu tempo, em 1800 e lá vai fumaça. Então em 1800 e lá vai fumaça, a depressão não era chamada de depressão, era chamada de melancolia, né? Então assim, e os antigos, né, os nossos parentes mais antigos até falam assim, fulano tá doente de amor, já ouviu falar isso?
A pessoa está doente de amor e tem gente que morre por causa disso, por causa de depressão, de angústia, de tristeza profunda. Se você percebeu que você está triste há mais de 3 semanas, em isolamento não porque hoje a gente está isolado, né? Mas assim, sem que se levantar da cama, é hora de você procurar uma ajuda para sua vida. E outra, a última para eu poder falar. E tenha sempre pessoas espirituais de mente aberta, que compreendam você, mas pessoas espirituais de verdade, irmãos. Sabe? Pessoas espirituais de verdade. Eu lembro que eu tenho um pastor amigo meu, muito amigo, e eu tava num dia de uma crise, eu tava andando suja, sem tomar banho, descabelada, muito descabelada. Muito descabelado. A minha característica física, irmãos, era de uma mendiga. E eu decidi naquele dia que eu ia na igreja dele. Eu não conseguia ficar, eu tinha falta de ar constantemente. Eu conversava com as pessoas, eu falava com as pessoas assim... Era assim. E eu já tinha ido pregar na igreja desse pastor várias vezes, nos congressos, mas eu senti vontade de ir na igreja dele. E o Jonatas ficou com medo, ele me deixou lá. Quando eu cheguei na igreja deles, irmãos, a igreja me recebeu, pastora Fernanda, eu de chinelo, com unha pintada, outra sem pintar, suja, nessas condições que eu estou falando aqui com você. Eu cheguei lá, eles me receberam com alegria, com sorriso, me abraçaram, não ficaram com aquele, sabe? Nossa, olha, pastor, eu não tive, irmãos, nessa igreja nenhum olhar condenativo ou estranho. Pelo contrário. E eu fazia ações com a minha respiração, porque eu não conseguia ficar, porque ficava muito agoniada, dava pânico, mas eu consegui ficar no culto todo. Tinha crises de choro, choros incontroláveis, que ninguém... Era assustador, era assustador. E ele virou pra mim e falou assim: pastora, minha amiga, o seu corpo está doente, mas o seu espírito, que é o que te alinha com o Pai, esse não está doente. A senhora está doente sim, o seu corpo está doente sim. O remédio, o tratamento vai lhe ajudar. Mas eu quero dizer que a senhora não deixou de ser a pessoa que a senhora é em Deus. A fé continua habitando no seu espírito. Os dons espirituais, o fruto do Espírito continua com a senhora. O Espírito Santo continua com a senhora. E quando ele falou isso pra mim, ele falou assim: isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E aí eu voltei pra casa e eu tava lendo esse livro, e nesse livro fala que no momento da crise de um depressivo, que só quem é depressivo sabe quais são, como que são as crises. Ele fala assim: o seu amado, que é o anjo do Senhor, ele sempre estará do seu lado, segurando a sua mão, lhe acalmando e lhe oferecendo paz e tranquilidade. Então, isso é o que eu deixo para as pessoas que têm depressão. Não precisa ter medo, né? Se quiser conversar comigo, pode conversar comigo com autorização do pastor João, da pastora Ivonete, da Sabrina e do Diego, dos evangelistas. Pode me procurar, por isso que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Entendeu? O Diego quer que eu fale sobre o que eu tenho a dizer para a galera que está passando da minha situação, né? Com quem tem depressão. Espírito sarado. Nossa alma é cheia de mazelas, né? Nossa alma é cheia de mazelas. Nosso espírito é um espírito inalterável. Não, viu? O Diego quer o quê? O que eu tenho para dizer com quem convive com pessoas com depressão... Não desista, né? Primeiro, né? Não dá para desistir, né? Eu falei uma vez na igreja, algo que eu li, né? Quanto tempo? Eu achei muito interessante. Desista de desistir, né? Você precisa desistir de desistir. Isso é importante. Isso é importante. Segunda coisa, você precisa criar empatia pela pessoa com quem você está, né? Se coloque no lugar dela. E se fosse você? Será que ela iria aguentar o que você aguenta? Ou melhor, será que você iria reclamar daquilo que ela tem feito, daquilo que ela está fazendo? Quando eu falo ela, é a pessoa, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Porque à medida que nós colocamos no lugar do outro,
nós que somos cristãos e entendemos que somos pequenos cristos, e entendemos aquilo que Jesus fez por nós, se colocando no nosso lugar, a gente vai conseguir vencer. E é interessante que assim, quando nós fazemos isso, nós sofremos. Nunca falei que foi fácil, nunca falei que é tranquilo, não. Mas essa é a segunda coisa, ter empatia, porque passa. A noite vai durar um tempo, mas o dia sempre chega. Terceiro, é caminhar junto para a cura, caminhar junto para as clínicas, caminhar junto para a cura, caminhar junto para tudo. Antes, na oração, nós estávamos juntos. Depois, na época que precisamos acoplar a ciência à oração, não é que nós deixamos de orar, não, gente. A gente continua orando, só que nós colocamos a ciência também para nos ajudar. Nós precisamos, a gente teve que entender que só a oração não estava dando jeito. Precisávamos acoplar a ciência humana, e aí a gente foi procurar ajuda. Essa é a terceira. Primeiro, não desistir. Segundo, se colocar no lugar do outro. Terceiro, caminhar junto, né? E quarto, crer que Deus tem sempre o melhor. E isso foi o que aconteceu conosco. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Essas quatro coisas foi o que compartilhou, foi o que fez com que eu conseguisse, juntamente com minha esposa, passar por isso. E é o que eu digo para vocês, para você que está passando por essa situação. Não tem uma fórmula, né? Eu estou dizendo o que eu fiz. E eu não coloquei as coisas específicas, porque as especificidades, as especificações, o que é fracionado, está dentro disso que eu falei. Eu coloquei de uma forma mais maior, para que você entenda que essas coisas, elas precisam acontecer para nós crescermos, né? E isso nos faz crescer. Entenda isso nos faz crescer. Beleza, gente? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí? Tem aqui o Rafael aqui que está nos ajudando. Às vezes a gente olha para o lado aqui, é o Rafael que está nos ajudando. E quando eu olho para esse lado aqui, é o Tito. Vem cá, filho, dá tchau pro pessoal. Vem. Quer vir aqui? Não? Olha o fio, olha o fio. Então vamos lá. Mateus 1,19 diz assim, ó: assim eles já não são dois, mas sim um em uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Essa é a primeira. Gênesis 2, 24 e 25. Gênesis 2, 24 e 25. Coloca aí para mim, Rafael. O primeiro lá. Ali, ó. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam só até a carne. O resto não vou usar, não. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o terceiro texto que eu quero deixar, 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E a parte final, que tudo que faz sentido para todos nós, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Entenda uma coisa, eu ouvi uma mensagem esses dias que dizia assim, ó: nós não casamos amando. Geralmente nós não casamos amando, nós decidimos amar. Ou deveria ser assim, né? E às vezes a gente casa por paixão, estamos apaixonados, só que a paixão passa, o amor permanece. E eu sempre falo para minha esposa: eu decidi amar. Eu decidi amar. Porque quando a paixão passa, a gente fica se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu casei? Acabou o encanto, acabou
aquilo que nós chamávamos de amor no início, né? E eu sempre falo, eu decidi amar. E decidi independente de qualquer coisa, independente de todas as coisas que aconteçam, né? E isso faz sentido porque quando eu estava diante de Deus, casando, eu falei, eu decido estar com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu decido. O meu principal compromisso não foi com a pessoa, o meu principal compromisso é com Deus primeiramente. E às vezes nós esquecemos esse compromisso com Deus. E o que eu estou falando só em relação à doença, tá bom? Entenda-me. Eu estou falando só em relação à doença e à saúde e à doença. E às vezes nós estamos, quer ver um exemplo? Hoje nós estamos passando por um período de doença, né? O coronavírus está aí e tal. E estamos, muitos de nós, pessoas desesperadas devido à situação dos seus patrões. Eles não têm onde tirar os recursos porque não tem entrada. E às vezes quando eles vão nos mandar embora, quebra-se um laço, quebra-se uma aliança, né? E nós ficamos revoltados com o patrão porque ele nos dispensou. Mas é um momento de doença. Ele nos dispensou por causa de um momento de doença que o mundo está passando. Não é porque ele quis simplesmente, eu estou falando da doença, é por causa desse momento de doença que está trazendo um transtorno. Nós falamos aqui que os momentos de doença que a Fernanda teve trouxeram transtornos. E a mesma doença está trazendo hoje. Só que nós nos revoltamos por ficarmos sem o emprego devido à doença que o mundo está passando. Mas nós não nos revoltamos quando nós decidimos romper um laço, uma aliança, por causa da doença do nosso cônjuge, que nós não aguentamos mais, que nós não queremos mais passar por isso. E isso fica evidente quando uma pessoa tem depressão, porque é tudo muito difícil, gente. Quando tem as síndromes, é tudo muito difícil. Imagina você casado, a pessoa está do seu lado, acabou de pegar uma faca para tentar se matar. Ela não gosta de você no momento, ela não gosta do momento da crise, e você fica assim, ó, meu Deus, eu vou dormir, será que a pessoa vai me matar? Você às vezes não aguenta. É normal, é algo que acontecia comigo. Eu ficava com medo, eu ficava assim, Senhor, me dá um sono leve, por favor. Mas é algo que acontece, né? Mas só que a Bíblia nos relata, vocês são um. E quando eu fiz o meu compromisso com Deus, isso para mim bastou. Por quê? Eu tenho que cuidar dela porque eu tenho um compromisso com Deus e o meu compromisso com ela é horizontal, o meu compromisso com Deus é vertical. Os dois precisam andar juntos. Está entendendo? Aí entra o texto que nós lemos em Coríntios. O amor tudo sofre, tudo crê. Sofremos, cremos que iríamos passar, tudo espera. Nossa esperança sempre estava em Deus. Suportamos tudo e hoje estamos prontos para novas situações, experiências que iremos passar com certeza. Nós iremos passar por outras coisas com certeza. Por quê? Porque é assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Nós vamos vencer. Lutas existem para serem vencidas. Então, permaneça firme, não deixe a doença separar vocês, não deixe a doença ser empecilho de vocês. Creia, porque vai passar. A noite dura, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há luta que permaneça para sempre, não há situações que permaneçam para sempre. Decida amar sua esposa, amar seu esposo acima de tudo, porque com certeza Deus tem uma recompensa para você. E isso a nível de doença. Tenho certeza que as outras coisas serão reveladas para vocês mais à frente. Cada um tem a sua experiência, nós tivemos a nossa, e que a sua experiência, seja lá em que área for, seja para te levar para estar mais perto, mais junto, mais unido. Porque o que Deus uniu, não deixe nada separar, fique unido. Amém? Amém. E eu queria também dar minha consideração final aqui, né? Que, assim como eu comecei falando, né? Como a gente prepara, né? O nosso casamento, o nosso álbum, a gente quer tudo bonito, a gente também separa um versículo, né? Todas nós separamos um versículo para colocar no nosso convite de casamento. E eu lembro do meu versículo.
E o meu versículo foi em Cantares. Em Cantares 8, verso 6, que fala assim: põe-me. Eu era muito romântica, assim, sabe? Muito sentimental. Ainda sou muito sentimental. E eu me imaginava falando pro Jonatas assim, né? Põe-me como selo sobre o teu coração e como selo sobre teu braço. Eu queria estar impressa no coração dele, eu queria estar marcada no braço dele, né? Pra sempre, pra ele não olhar pra nenhuma mulher, não querer não se interessar por nenhuma outra mulher. Mas a gente percebe que o casamento, a união, ela vai muito além disso, né? Então, assim, o Jonatas, ele me amou quando eu... Não, filho, vai lá. Tá. O tio vai colocar pra você. O Jonatas, ele me amou, ele demonstrou a fidelidade do amor dele a mim quando eu não tinha nada para oferecer a ele. Eu não tinha sexo para oferecer a ele, eu não tinha uma casa arrumada, uma casa limpa, uma casa organizada para oferecer para ele. Eu não tinha comida, eu não fazia comida para poder dar para o meu marido chegar do trabalho e comer, né? Ele tinha que fazer a minha comida, a comida do meu filho, a comida dele, cuidar da roupa dele, cuidar da casa. O meu marido, ele me amou quando eu não era ninguém para ele. Ninguém, eu não tinha nada de bom para poder oferecer durante muitos anos, né? Foram 3 anos de luta que nós passamos essa situação mais crítica da doença. Então, ele me amou. Então, assim, verdadeiramente, o Senhor nos tornou, debaixo desse voto no altar, na saúde e na doença, Ele nos tornou aliançados um com o outro, né? Então, assim, realmente eu me sinto impressa, né, no coração, no braço dele, como diz aqui em Cantares. E hoje, esse compartilhamento com vocês, eu choro hoje de felicidade, de emoção, que eu fico emocionada, não choro de tristeza. Eu choro emocionada porque conseguimos vencer juntos e permanecemos juntos. E graças a Deus que ele não ficou tão cansado de tudo que ele viveu ao longo desses 3 anos e poder me abandonar depois, né? Ou abandonar, ou ficar, não, agora eu quero viver, eu preciso viver, eu preciso não. Foram 3 anos de lutas superados, na saúde e na doença. Na doença ele esteve comigo e permanecemos aliançados. Que Deus assim abençoe muitos casamentos de vocês. Que Deus abençoe muito as esposas, os maridos. Que Deus abençoe a sua casa e a sua união. Amém? E para terminar, eu quero terminar cantando aquela parte da música assim. O pastor João está aqui. Amém, pastor João? Amém, pastor, eu recebo. Amém, glória a Deus. Vai ser difícil, eu sei, guarda tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, amém, Diego. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil? Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Deus o segura. Não é fácil, mas Deus o segura. Eu quero terminar orando. Deus, que o Senhor possa nesse momento fortalecer as alianças que foram formadas e geradas no teu altar, geradas diante do Senhor. Que todas as dificuldades não sirvam, meu Deus, para separar, mas sirvam para unir ainda mais. Que todas as ações, meu Deus, inimigas não sejam, meu Pai, capazes de fazer com que
essas duas vidas venham ser distanciadas um do outro, mas que tudo, meu Deus, possa cooperar para o bem desse casal. A tua palavra diz, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo amam ao Senhor. E se não amam, que o Senhor possa colocar esse amor dentro delas. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu creio que todas as coisas, meu Pai, que passamos, elas têm uma direção para nos aproximarmos do Senhor. E próximos do Senhor, nós criamos o caráter do Senhor. E criando o caráter do Senhor, meu Pai, nós geramos aquilo que o Senhor quer que seja gerado em nós. E respeitamos, meu Pai, e cremos naquilo que o Senhor tem para nós. Todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoa, dá força, realiza, meu Pai, o seu querer, traz cura, meu Pai. Traz cura à doença, traz cura, meu Pai, ao corpo, traz cura à mente, Pai. Em o nome de Jesus, nós nunca deixaremos de orar, mas nós cremos que o Senhor tem sempre solução. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um, abençoe a vida do Diego, da Sabrina, idealizadores desse projeto, a vida da pastora Ivonete, do pastor João, essas pessoas que nos ouvem agora, meu Pai. O Senhor possa trazer vida ao relacionamento deles e que eles permaneçam sempre aliançados em Cristo, primeiramente, em tudo, principalmente na saúde e na doença. Ser com eles. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Grande beijo. Sabrina, Diego, amo vocês. Pastor João, pastor Ivonete, Deus abençoe. Amamos vocês, tá? É sempre um prazer estarmos juntos. Deus abençoe. Galera que estava aí conosco, Deus abençoe. Tá bom? Se você quiser, amanhã nós teremos uma live, um culto online. Deus abençoe. SCB Fragoso 2. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijo.